Parágrafo 2º, o vereador que não toma posse na sessão prevista no parágrafo anterior deverá fazê-lo dentro de 15 dias. É o prazo máximo para ele tomar posse. Claro, tem que ser, se ele levou 7 dias ali para tomar posse, 1º de janeiro, ele só foi no dia, vamos dar um exemplo, só foi no dia 13 de janeiro tomar posse. Tem motivo justo? Ele estava com Covid, trouxe todos os documentos, sem problema. Não irá perder o seu mandato, vai ser empossado, ok? Vai poder exercer a sua função lá, o seu cargo de vereador. Então, dentro do prazo de 15 dias do início do funcionamento normal da Câmara, sob pena de perda do mandato. Exceto aqui, eu falo, um motivo justo. Há motivo justo para ele não ter ido? Sim. Então, sem problema. Vai ser aceito pela maioria absoluta dos membros da Câmara, sem dúvida. Parágrafo 3º. Imediatamente após a posse, os vereadores irão se reunir sob a presidência do mais idoso dentre os presentes. E, havendo maioria absoluta dos membros da Câmara, eles irão eleger os componentes da mesa diretora, que serão automaticamente empossados. Tá vendo? Novamente fora de ordem aqui. Então, vamos lá. Após a posse, os vereadores irão se reunir para fazer o quê? Para eleger a nova mesa diretora. Ok? Parágrafo 4º. Não existindo número legal, o vereador mais idoso dentre os presentes permanecerá na presidência e convocará sessões diárias até que seja eleita a mesa. Então não existiu aquele quórum mínimo. Lembra? A gente verificou que é o quê? É 2/3. Não, 2/3 não, perdão. 1/3, né? 1/3 para abrir uma sessão. 1/3. Não teve esse quórum mínimo aí. O vereador, o mais idoso, que vai ficar na função de presidente da Câmara temporariamente, ele continuará nessa função e vai convocar todos os dias, sessões diárias, todos os dias, sessões, até que seja estabelecida, até que ele consiga ali o quórum mínimo para poder efetuar, abrir aquela sessão e eleger, né, a mesa diretora, perdão. A palavra mais correta seria eleger. Ok? Até ele conseguir abrir uma sessão e eleger a mesa diretora. Tem que fazer todos os dias isso daí. Parágrafo 5º. A eleição da mesa diretora da Câmara para o 2º biênio far-se-á no dia 15 de dezembro do 2º ano de cada legislatura, com posse no dia 1º de janeiro do ano subsequente. Professor, não estou entendendo. Então vamos lá. Vamos por partes. Primeira coisa que a gente verifica no parágrafo 5º, que na legislatura existem 2 biênios. A legislatura é um período de 4 anos, tá? Vamos dividir esses 4 anos em 2 anos cada, tá? 2 anos cada. Separei. Os 2 primeiros anos se chama biênio. Os 2 últimos também. Biênio, biênio. Biênio quer dizer 2 anos. Então, a gente acabou de verificar aqui que cada mandato ali da mesa diretora, ela tem 2 anos. Se você for analisar o parágrafo 5º, tem 2 anos. Então, cada biênio de uma legislatura, cada biênio significa que existe um mandato da mesa diretora, beleza? E vai haver o quê? Uma eleição para isso daí. A primeira dela, a gente já verificou o procedimento, que o vereador mais idoso ele vai se reunir, ele vai presidir a sessão, ele vai exercer temporariamente a função de presidente da Câmara para poder presidir aquela sessão na qual vai ser escolhida ali a nova mesa diretora. Beleza, isso é para o primeiro biênio. O segundo biênio, o que vai acontecer? Vamos ter que pôr datas. Vamos lá, estamos em 2016. 2016, iníciozinho de janeiro, já se reuniram e elegeram a mesa diretora. 2016 todinha passou a primeira sessão legislativa. Na segunda sessão legislativa, lá no dia 15 de dezembro, que é o finalzinho do primeiro biênio, no dia 15 de dezembro de 2017, vai acontecer o quê? Uma nova eleição para a mesa diretora para o próximo biênio, o segundo biênio da legislatura. Aí, beleza, dia 15 de dezembro escolheram já, houve a eleição da mesa diretora. Vai continuar a mesa diretora antiga ou eles já vão iniciar a partir de 15 de dezembro? Vai continuar a antiga. No próximo ano, na próxima sessão legislativa, a nova mesa diretora já foi eleita. Aí ela iniciará seus trabalhos. Beleza? Aquela mesa antiga já não existe mais. Vamos imaginar que todos os 4 membros são novos vereadores, que foram eleitos no dia 15 de dezembro.
E em 2018, no nosso exemplo, né, começa o segundo biênio com a nova mesa diretora já eleita. Beleza? Isso que quis dizer o parágrafo 5º. Parágrafo 6º, no ato da posse e ao término do mandato, os vereadores deverão fazer declarações de bens, as quais ficarão arquivadas na Câmara e constando das respectivas atas o seu resumo. O parágrafo 6º só fala da declaração de bens dos vereadores, mas também isso ocorre com o prefeito, ocorre com qualquer político, qualquer cargo político, a gente verifica isso daí, inclusive nós, que seremos servidores públicos, né? Eu estou estudando com você, eu sei que você vai ser servidor público, beleza? E o que acontece? Vai haver isso com você também, vai ter que fazer a declaração de bens. Por que o vereador aqui, professor, faz a declaração de bens? Porque imagina que o cara, o Joãozinho, vou dar um exemplo lá, Joãozinho vai tomar posse, e ele só tinha uma casa e um carro. Declarou lá, casa e carro. No final do mandato dele, após os 4 anos, ele não se reelegeu. Ninguém quis reelegê-lo. Ele ficou só 4 anos, saiu. Quando ele saiu com 7 fazendas, cada uma avaliada em 10 milhões. Saiu com 5 carros de luxo. Pô, fica suspeito. Apesar que ele pode ter, sei lá, investido em Bitcoin, não sei. Mas nesse caso fica estranho. Ele iniciou seu mandato sob declaração de bens ali. Até então nada de anormal, né? Quando saiu com coisa de milhões, então fica meio suspeito. E a ideia é essa, justamente fazer um filtro, verificar como que o vereador entrou, como que o vereador vai sair, se ele pode ter alguma coisa caracterizando enriquecimento ilícito. Esta daqui é a ideia, tá? Isso daí acontece não só para vereadores, não, para vários outros cargos políticos. Artigo 23. O mandato da mesa diretora será de 2 anos. Aqui agora definiu, viu? A gente teve que descobrir aqui no parágrafo 5º, através da expressãozinha biênio, mas você verifica aqui no artigo 23 que ele fala que o mandato da mesa tem duração de 2 anos. Permitida a recondução de seus membros para qualquer cargo na eleição imediatamente subsequente da mesma legislatura. O que isso daqui quer dizer? Além de definir que o mandato tem 2 anos, o mandato da mesa diretora tem 2 anos, isso significa dizer que, por exemplo, todos os quatro membros da mesa diretora, por exemplo, no dia 15 de dezembro, do finalzinho do primeiro biênio, pode haver uma nova eleição e todos os membros continuarem. Pode haver recondução? Pode, sem nenhum problema. Eles podem continuar nos seus respectivos cargos, ou pode o presidente se tornar primeiro secretário, segundo secretário, isso sem nenhum problema, beleza? Se você for analisar o artigo 23, você consegue concluir isso daí. Artigo 24. A mesa da Câmara se compõe de presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário, aos quais se substituirão nesta ordem. Então, são 4 membros que compõem a mesa diretora. Presidente da Câmara, vice-presidente da Câmara, primeiro secretário e secretário. Beleza? Esses daí são os membros da Câmara. E tem uma ideia de hierarquia aqui dentro. Por quê? Porque fala que eles se substituirão nessa ordem. Então, por exemplo, na ausência do presidente da Câmara, precisa ser aberta uma sessão, né? Tem que ser presidida por algum presidente. Quem vai substituir o presidente da Câmara se ele não estiver presente? O vice-presidente. Beleza. O vice-presidente também não está presente, ou seja, ele está ausente. Quem substitui o vice-presidente? Primeiro secretário. Beleza. O primeiro secretário iria substituir o quê? Ele iria ocupar como se fosse o cargo de presidente da Câmara, né? Seria o substituto do presidente da Câmara. Mas o primeiro secretário também não está. Vai o segundo secretário. Beleza? Se substituirão nesta ordem. Então, professor, e se o segundo secretário não estiver? A gente vai verificar lá mais embaixo, aqui, ó, na ausência dos membros da mesa, o vereador mais idoso assumirá a presidência. Se nenhum dos 4 estiverem presentes, quem assume a presidência é o vereador mais idoso. Tá ok? Parágrafo 1º. Na constituição da mesa é assegurada tanto quanto possível a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da casa. O parágrafo 2º nós já fizemos a leitura, né? O vereador mais idoso ele vai assumir a presidência se nenhum dos 4 membros estiverem presentes em uma determinada sessão. Parágrafo 3º. Qualquer componente da mesa poderá ser destituído da mesma,
pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara quando ele for faltoso, quando ele for omisso ou quando ele for ineficiente ao desempenho de suas atribuições regimentais, elegendo-se outro vereador para complementar o mandato. Então, por exemplo, se tem um primeiro secretário, tá? Vamos problematizar isso daí. O primeiro secretário ele é faltoso, omisso, ineficiente, o cara não comparece nas sessões. É ruim para o desempenho das atribuições dele segundo o regimento interno da Câmara Municipal. O que pode acontecer é que os outros vereadores percebam isso daí e, se houver requerimento de 2/3 dos membros da Câmara solicitando a destituição deste vereador ao cargo de primeiro secretário, nosso exemplo, né? Ele será destituído, tá ok? Vai ser destituído porque ele é faltoso, omisso e ineficiente ao serviço, ao desempenho das atribuições. Vai ser eleito um outro vereador para complementar o mandato de primeiro secretário, para compor a mesa. A mesa não pode ficar sem o primeiro secretário, no nosso exemplo. Professor, ele vai deixar de ser vereador? Não, ele não vai perder o seu mandato de vereador. Ele só vai ser destituído ali do cargo de primeiro secretário. Ok? Mas vai continuar sendo vereador. Artigo 25. A Câmara terá comissões permanentes e especiais. Lembra quando eu falei lá em cima das sessões ordinárias e extraordinárias, SOI, para não confundir as comissões? As comissões são duas, permanentes e especiais. Siglazinha boa para poder memorizar isso daí. Troca a ordem do permanente e do especiais. Vai ficar CEP. CEP. Então as comissões são CEP. Comissões permanentes e especiais. Para as comissões permanentes, em razão de sua matéria, elas têm competência para... Vamos lá. Competência das comissões permanentes. Elas podem discutir e votar projeto de lei que dispensar na forma do regimento interno. Professor, eu preciso ficar lendo isso aqui tudinho? Precisa fazer uma leitura. Mas se você quiser verificar a diferença, porque o que pode cair na prova é uma competência da comissão especial e afirmar que é uma competência da comissão permanente. Então, se você já quiser ir direto fazer a diferença entre as duas, você faz o seguinte. Competem as comissões permanentes. Quantos incisos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, o sexto. Tem alguns parágrafos, né? O 6, Não, até o 6, tá? Então vamos lá. Parágrafo 1º tem 6 incisos. O que trata o parágrafo 1º? Das competências das comissões permanentes. Então são 6, ok? Discutir, realizar audiência, convocar secretário, receber petições, solicitar depoimentos, exercer no âmbito de sua competência. Olha agora a competência das comissões especiais. É só isso daqui, parágrafo 2º, as comissões especiais criadas por deliberação do plenário, elas têm a seguinte destinação: estudo de assuntos específicos e representação da Câmara. Então vamos lá. Segundo a Lei Orgânica Municipal, vamos criar uma questãozinha. Segundo a Lei Orgânica Municipal de Saquarema, são competências das comissões especiais. Letra A. 2 pontos, letra A. Realizar audiências com entidades da sociedade civil, convocar os secretários municipais ou diretores equivalentes, receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades de entidades públicas. Aí, letra D. Dar assuntos específicos e representar a Câmara em congressos, solenidades ou atos públicos. Letra E. Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Então a questão pediu o quê? Cite uma competência, marque a alternativa que trata de uma competência das comissões especiais. A única que eu falei aqui que foi uma competência especial é a única que realmente existe segundo a lei orgânica, que é o que? Estudar assuntos específicos e representar a Câmara. Representar a Câmara em congresso. Então seria, no caso, a letra D. Então, geralmente, pode cair assim prova. Ela não vai ficar trocando um monte de palavra quando o assunto for competências, beleza? Então, aqui a gente já mata isso daqui, o parágrafo 2º. Vamos para o 3º. Na formação das comissões, serão asseguradas, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos. Novamente, a ideia ali de representação proporcional dos partidos, tá ok? Isso quando foram formadas as comissões.
Parágrafo 4º, as comissões parlamentares de inquérito. O que é uma comissão parlamentar de inquérito? Uma CPI municipal, tá? Lembra da CPI do mensalão lá? Foi na Câmara dos Deputados? Então, existe também essa CPI no âmbito municipal, que terá poderes, comissões que terão poderes de investigações próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento da Casa. Elas serão criadas pela Câmara Municipal. Então, a Câmara Municipal que cria uma CPI, mediante o requerimento de 1/3 dos seus membros, ou seja, 13 dividido para 3, dá em torno de 4 e pouquinho. Passa para o próximo número, 5. Então, é requerimento de 5 vereadores para apuração de fato determinado e prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao PARCT, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Então, pessoal, o município, apesar de não existir o poder judiciário, só existem 2 poderes, beleza? A gente verificou isso no outro vídeo. O município, ou melhor, a Câmara dos Vereadores, existe um instrumento ali de investigação próprio, excelente para poder investigar certas fraudes, desvio de verba, tudo isso daí. Ela vai julgar? Não, ela só vai investigar. Isso aqui é como se fosse um inquérito policial, que está na fase pré-processual para quem já estudou direito processual penal. Isso aqui é no pré-processo, isso aqui não chega a montar um processo, até porque no município não existe poder judiciário. Então isso aqui é um poder de investigação próprio do poder judiciário, tá? Das autoridades do poder judiciário. Então é como se a Câmara fosse uma polícia civil da vida. Beleza? Ela vai abrir a CPI municipal, vai verificar, por exemplo, uma evidência ali. Um grupo de vereadores está suspeitando de desvio de verba na educação que seria destinado a uma escola Y. Ok? Então houve requerimento ali já de 1/3 dos membros da Câmara para verificar isso daí. Vai ser aberta uma CPI. Claro, tem que ter o quê? Um fato determinado, que no caso é a suspeita de desvio de verba da Secretaria de Educação para aquela escola, que eu falei, né, Y. E tem que ter um prazo certo para finalizar essa comissão parlamentar de inquérito, beleza? Foi juntado uma série de evidências, uma série de provas, uma série de coisas ali nessa comissão. Vai ser encaminhado para quê? Para o Ministério Público. Serão encaminhadas para o Ministério Público para que ele promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Como que vai promover? Através da denúncia. O Ministério Público é ele que tem a competência para oferecer a denúncia de um crime. Beleza? Então, ele que irá denunciar. Não é a CPI. A CPI não tem esse poder de oferecer denúncia. Só o Ministério Público tem esse poder. Ok? Artigo 26. A maioria, a minoria, as representações partidárias, com número de membros superior a 1/6 da composição da Casa, e também os blocos parlamentares, eles terão líder e vice-líder. Ok? Líder, marcar aí, e vice-líder. Vai verificar mais embaixo que na ausência do líder, o vice-líder ele vai assumir o cargo do líder. A indicação dos líderes será feita em documento subscrito pelos membros das representações majoritárias, minoritárias, blocos parlamentares ou partidos políticos à mesa. Nas 24 horas, põe aí o 24. Tudo que tiver uma palavrinha, põe aqui em cima, 24 horas, que se seguir a instalação do primeiro legislativo anual. Professor, não sei o que é o primeiro legislativo anual. Aqui quem elaborou a lei quis inovar, né? Uma expressão aqui, mas isso aqui significa sessão legislativa, pessoal. É o primeiro ano, é o primeiro ano da legislatura. A legislatura tem 4 anos, já verificamos isso daí. O primeiro ano legislativo anual, nas primeiras 24 horas, deverá ser indicado os líderes, que se fará através de um documento subscrito pelos membros das representações majoritárias. Beleza? Parágrafo 2º, os líderes indicarão os receptivos, né? Acho que esse seria melhor, os respectivos, né? Respectivos líderes, vice-líderes, dando conhecimento à Câmara dessa designação. Artigo 27. Além de outras atribuições previstas no regimento interno, os líderes indicarão os representantes partidários nas comissões da Câmara. Aquilo que eu falei ainda agora, parágrafo único. Ausente ou impedido líder, suas atribuições serão exercidas pelo vice-líder. Artigo 28. A Câmara Municipal, observado o disposto nessa lei orgânica,
compete elaborar o regimento interno dispondo sobre sua organização política e provimento de cargos e de serviços. Então, para aqui, para em serviços. Então, a quem compete elaborar o regimento interno da Câmara? A Câmara Municipal, compete a ela, ok? E compete mais outras coisas, a sua instalação e funcionamento, beleza? Ela vai prover sobre a sua instalação e funcionamento. Compete também à Câmara Municipal prover sobre a posse de seus membros. De que membros são esses? Do Poder Legislativo, tá? Não é Executivo, vocês não serão empossados, vocês pleiteiam um cargo do Poder Executivo, vocês não serão empossados, não se trata de vocês nesse caso aqui. De seus membros, seus quem? Pronome possessivo, da Câmara. Então, quem vai empossar, por exemplo, os concursados lá do concurso da Câmara Municipal de Saquarema, caso exista, caso tenha daqui a um tempo, quem vai empossá-los será a Câmara, porque ela detém a competência para dispor sobre esse determinado assunto aqui, posse de seus membros. Terceiro, inciso terceiro, dispor sobre a eleição da mesa, sua composição e atribuições. Número de reuniões mensais, comissões, sessões, deliberações, que já verificamos o que significa, né? Deliberar significa apreciar proposições, significa discutir, designar uma discussão ou votação. Inciso oitavo, todo e qualquer assunto de sua administração interna. Professor, eu preciso saber isso aqui tudo? Não, você só precisa saber o oitavo, o mais importante. Vamos lá, a Câmara Municipal, observado o que está... Esquece isso aqui, observado o disposto. Vamos lá. A Câmara Municipal, aqui em cima. Câmara Municipal. Isso aqui deveria ter uma crase aqui, tá? Deveria ter uma crase aqui. Para a Câmara. A Câmara Municipal compete elaborar seu regimento interno, dispondo sua organização política e provimento de cargos, de seus serviços, e especialmente sobre todo e qualquer assunto de sua administração interna. Então, se qualquer assunto da administração interna da Câmara, compete a ela fazer o quê? Prover. Beleza? Prover sobre determinado assunto. O assunto é sobre a administração interna da Câmara. A competência é da Câmara para poder falar sobre esse determinado assunto. Artigo 29. Por deliberação da maioria de seus membros, a Câmara poderá convocar secretário municipal ou diretor equivalente para pessoalmente prestar informações acerca de assuntos previamente estabelecidos. Primeira coisa, por deliberação da maioria dos seus membros, a Câmara ela pode convocar, por exemplo, o secretário de Educação, secretário municipal de Educação de Saquarema. Vai convocá-lo para tratar de assuntos que foram previamente estabelecidos. Houve uma comunicação, beleza? Ou a própria Câmara verificou isso anteriormente. Vamos precisar dessas informações lá do secretário municipal de Educação de Saquarema. Então ele vai ser convocado. Professor, o que acontece se ele não for? Ele foi convocado e não quis ir. A gente verifica no parágrafo único o que vai acontecer com esse vereador. Qual é a consequência de você recusar, não ir, não comparecer a uma convocação que foi deliberada pela maioria dos membros da Câmara. A falta de comparecimento do secretário municipal ou diretor equivalente, sem justificativa razoável, será considerado desacato à Câmara. E se o secretário ou vereador, se o secretário ou diretor for vereador licenciado, piorou. O não comparecimento nas condições mencionadas caracterizará procedimento incompatível com a dignidade da Câmara para a instalação do respectivo processo na forma da lei federal, e isso vai implicar cassação do mandato. Então, se ele for vereador licenciado, ferrou. Piorou, agravou a situação dele. Ele vai perder, ele terá cassado o seu mandato. Ok? Então, secretário municipal ou diretor equivalente foi convocado pela Câmara, tem que ir. Beleza? Artigo 30. O secretário municipal ou diretor equivalente, a seu pedido, poderá comparecer perante o plenário ou qualquer comissão da Câmara para expor assunto e discutir projeto de lei ou qualquer outro ato normativo relacionado ao seu serviço administrativo. Então, o secretário municipal de Fazenda verificou uma possível solução, uma solução ali que pode se dar através de uma lei municipal ou de um decreto que vai fazer uma mudança ali no município, tá? Nos comércios, tudo isso. Ele teve uma ideia para tentar recuperar. O município está começando a quebrar, o orçamento está aos frangalhos, e o secretário municipal de Fazenda teve uma ideia. Beleza, essa ideia pode ser ouvida, ele pode convocar, ele pode comparecer no plenário ou uma comissão para expor aquele assunto? Ele pode,
expor esse assunto, discutir um projeto de lei, uma aprovação de um decreto. Ele pode ter essa ideia e expor essa ideia segundo o artigo 30 da Lei Orgânica Municipal. Ele pode ser ouvido pela Câmara Municipal, tá ok? Artigo 31, a mesa da Câmara poderá encaminhar pedidos escritos de informação ao secretário. Ele pode, a mesa da Câmara ela pode encaminhar pedidos escritos de informação aos secretários municipais ou diretores equivalentes, importando crimes de responsabilidade à sua recusa. Olha isso. Se o secretário então recusar ou ele não atender no prazo de 30 dias aquele pedido que foi encaminhado a ele através de um escrito, tá? Algo escrito, foi designado lá uma solicitação por escrito ao secretário municipal de saúde. E no prazo de 30 dias não houve uma resposta. A Câmara verificou ali que já ultrapassou o prazo de 30 dias e o secretário não respondeu, não atendeu o pedido, a solicitação. O que pode acontecer? Importar crime de responsabilidade. Ok? O secretário de saúde ele verificou que a informação que foi solicitada a ele era algo que daria problema, que ele cometeu um erro lá na Secretaria através da sua gestão, ele fez uma gestão ruim e ele quis dar uma melhorada ali nos dados para a Câmara não perceber que a gestão dele está ruim e tal, ele foi lá, alterou, prestou uma informação falsa, importa crime de responsabilidade, beleza? Artigo 32, para a mesa, dentre outras atribuições, compete. Então, nós estamos verificando as competências, né, da mesa. Compete à mesa as seguintes atribuições. Tomar todas as medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos e dirigir todos os serviços administrativos, inclusive nomear, contratar, promover, comissionar, pôr em disponibilidade, demitir e exonerar servidores. Ok? Então, tudo isso aqui, olha, são quantas competências da Câmara? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. São 7 competências da Câmara. Beleza? Preciso saber lê-la todinha? Precisa. Tem que ler, tem que fazer a leitura. Ok? Porque tem coisas aqui que é importantíssima, como por exemplo, olha o inciso 4º. Compete à Câmara promulgar a lei orgânica e suas emendas. Então essas emendas que a gente verifica na lei orgânica, quem promulga é a mesa diretora, porque é a competência dela. Quem promulga também a própria lei orgânica, quem promulgou esta lei orgânica aqui, foi a mesa diretora da Câmara. Então por isso que é importante saber. Mas como que seria cobrado em prova? Trocaria, nesse caso, isso daqui falaria que seria uma competência, tomar todas as medidas necessárias, tal. É uma competência privativa. Privativa não, é uma competência da Câmara. E sendo que aqui não fala que é competência da Câmara, fala que é competência da mesa. Então tem que fazer a leitura disso aqui com cuidado, tá ok? Vocês farão aí a leitura disso daí, porque eu já fiz essa leitura aqui e não vi alguma coisa que poderia ter sido trocada, tá bom? Não vi nada que poderia ser trocado assim de palavra, de expressão. Trocar proposta por uma contraproposta. Não. O que a banca tentará fazer é confusão em relação às competências, beleza? Parágrafo 1º, a mesa diretora decidirá sempre por maioria de seus membros. Então, toda decisão da mesa diretora sempre será pela maioria de seus membros. Parágrafo 2º, a mesa diretora, após deliberar sobre a conveniência e oportunidade de praticar os atos descritos no inciso 1º, encaminhará a sua decisão ao presidente, que baixará ato correspondente no prazo de 24 horas. Então, sempre que houver uma deliberação, logo em seguida, a mesa diretora, após deliberar sobre a conveniência e oportunidade de praticar os atos descritos no inciso 1º, ela encaminhará, vamos ver o que diz o inciso 1º. Tomar todas as medidas necessárias à regularização. Então, toda vez que acontecer isso daqui, inciso 1º, a mesa diretora encaminhará a sua decisão ao presidente, que baixará o ato correspondente no prazo máximo de 24 horas, beleza? Então a mesa vai encaminhar ao presidente da Câmara, tá ok? E ele terá um prazo aí, que baixará o ato correspondente, ele vai baixar esse ato aí no prazo máximo de 24 horas. Então, por exemplo, o presidente não fez isso aqui em 24 horas. Quem vai fazer é o vice-presidente. Ele terá o mesmo prazo para baixar o ato correspondente. Ok? A gente vai verificar isso no parágrafo 3º.
No caso de o presidente não praticar o ato designado pela mesa no prazo de que trata o parágrafo 2º, que prazo é esse? 24 horas, a atribuição vai passar a ser do vice-presidente em prazo igual, em prazo idêntico. Parágrafo 4º, no caso de empate nas deliberações da mesa diretora, o plenário será imediatamente consultado para resolver a questão, para dirimir a questão. Então, houve empate numa deliberação de uma determinada matéria, ok? O plenário ele será imediatamente consultado para resolver essa questão. Declarar extinto, então vamos lá, compete à mesa declarar extinto o mandato do prefeito, dos vereadores. Eu acho que aqui faltou a palavrinha vice, né? Também quem declara extinto o mandato do prefeito, do vice ou dos vereadores é a mesa diretora. Acho que faltou a palavrinha aqui. Na própria lei orgânica faltou a palavrinha vice. Beleza? Inciso 9, compete à mesa diretora da Câmara Municipal apresentar ao plenário até o dia 20 de cada mês o balanço relativo aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês anterior. Compete também à mesa diretora requisitar o numerário destinado às despesas da Câmara. Compete à mesa diretora designar comissões especiais nos termos regimentais, observadas as indicações partidárias. Compete também à mesa realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil e com membros da comunidade. Inciso 13. Compete à mesa... Opa, aqui ficou confuso, né? O presidente da Câmara... A gente está falando sempre de competência da mesa. Sempre tem um verbo, né? Aqui faltou o verbo. Então vamos lá, vamos analisar o contexto aqui. O presidente da Câmara, ou quem substituir, somente manifestará o seu voto nas seguintes hipóteses. Então é aquela questão da neutralidade do presidente. Ele só vai votar, ele só vai manifestar o seu voto nas seguintes condições. Isso é o presidente da Câmara. Na eleição de sua mesa, então ele vai votar. Quando a matéria exigir para sua aprovação um voto favorável de 2/3 de maioria absoluta dos membros da Câmara, toda vez que houver uma votação em que só vai se decidir por maioria absoluta dos membros da Câmara, aí o presidente da Câmara ele tem que votar, beleza? E quando ocorrer empate, quem vai desempatar é o presidente da Câmara. Beleza? O voto de Minerva. Artigo 36. Dentre outras deliberações, compete ao presidente da Câmara. Então, iremos abordar agora as competências do presidente da Câmara. Então, vamos lá. Compete ao presidente da Câmara representá-la em juízo ou fora dele. Dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos da Câmara. Interpelar e fazer cumprir o regimento interno. Promulgar as resoluções e decretos legislativos. Pessoal, para não ficar só lendo. O que mais interessante... são 13 atribuições. Primeira coisa, são 13 atribuições, competências, dentre outras deliberações, compete ao presidente. Então, são 13 atribuições, deliberações, não importa, de competência do presidente da Câmara. São 13. Todas essas 13 aqui, o que pode confundir em relação à competência. Falar que isso daqui, compete ao prefeito. Vamos lá, vamos viajar. Imagina que é uma questão que fala que é competência compete ao município, é de competência comum do município, compete à mesa diretora representar a Câmara em juízo ou fora dele. Opa, calma aí, já fiz uma leitura. Isso daqui é competência do presidente da Câmara. Compete à mesa diretora dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos da mesa. Não. Dirigir, executar e disciplinar é competência do presidente da Câmara. Interpelar e fazer cumprir o regimento interno, presidente da Câmara, competência dele. Quem promulga as resoluções e os decretos legislativos não é a Câmara. Então, se cair uma questão dizendo que isso aqui é competência da Câmara, está errado. Isso aqui, quem promulga as resoluções e os decretos legislativos é o presidente da Câmara. Ele quem promulga. Quem promulga as leis com sanção tácita ou cujo veto tenha sido rejeitado, quem faz isso daqui? Presidente da Câmara. Fazer publicar os atos da mesa, as resoluções, decretos legislativos e as leis que vier a promulgar. Quem faz isso daqui? Presidente da Câmara. Quem autoriza as despesas da Câmara? Presidente da Câmara. Quem administra os serviços da Câmara Municipal? Presidente da Câmara. Quem solicita por decisão da maioria absoluta da Câmara? Presidente.
Quem mantém a ordem no recinto da Câmara, quem encaminha parecer prévio à prestação de contas do município, quem exerce em substituição a chefia do Executivo Municipal. Vamos lá. Quem exercer em substituição a chefia do Executivo Municipal nos casos previstos em lei. Então, por exemplo, quem é o chefe do Executivo Municipal, do Poder Executivo? É o prefeito. Quem pode substituí-lo, exercer em substituição, quem pode substituí-lo, aqui está dizendo que é o quê? Presidente da Câmara. Beleza? Por mais que a gente verifique, é o vice-prefeito. Na ausência do prefeito, o vice-prefeito quem assume. Mas aqui está dizendo, né? Exercer em substituição a chefia do Executivo Municipal nos casos previstos em lei. Vamos imaginar que nem o prefeito nem o vice estão presentes. Aí quem vai assumir ali vai ser, no caso, o presidente da Câmara. Eu acho que isso aqui quis dizer, tá? Nos casos previstos em lei, o que vai estar previsto em lei é a ausência dos dois, do prefeito e do vice. Aí, nesse caso, quem substitui seria, no caso, o presidente da Câmara. Quem manda prestar informações por escrito e expedir certidões requeridas para defesa de direito e esclarecimento de situações? O presidente da Câmara. Então é o presidente da Câmara que convoca lá o secretário, que solicita a prestação de informações, não só do secretário, mas de um cidadão comum do povo, presidente da Câmara. Beleza? Seção 3 das atribuições da Câmara Municipal. Compete à Câmara Municipal, com sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do prefeito, de competência do município. Eu vou fazer a leitura novamente porque eu fiz confusão aqui. Então a gente está analisando a seção 3, que trata das atribuições da Câmara. Só que começou a falar assim, compete à Câmara Municipal. Só que compete com a sanção do prefeito. Dispor sobre todas as matérias de competência do município, especialmente a autorizar isenções e anistias fiscais e remissão de dívidas. Então, pessoal, tomar cuidado. Compete à Câmara com a sanção do prefeito autorizar isenções e anistias fiscais e remissão de dívida. Se você for analisar lá em cima, no artigo 10º, que versa sobre as competências privativas do município, você vai ver que tem algo parecido com cada coisinha aqui, tá? Cada coisinha. Por exemplo, votar o orçamento anual e plurianual de investimentos, bem como autorizar a abertura de créditos suplementares especial. Você vai ver que votar o orçamento anual é uma competência da Câmara com a sanção do prefeito. Mas elaborar o orçamento anual e o plano plurianual de investimentos, quem elabora isso aí é o município. Compete privativamente ao município elaborar o orçamento anual e plurianual de investimento. Ok? Bem como a lei de diretrizes orçamentárias. Isso é competência privativa do município. Toma cuidado, eu vou deixar um material aí para os senhores das diferenças entre a competência privativa do município e a competência da Câmara Municipal com sanção do prefeito. A diferença está no verbo. Lá fala elaborar o orçamento anual, aqui fala votar. Beleza? Outro exemplo aqui seria, deixa eu ver aqui, o 11, aprovar o plano diretor. Quem aprova o plano diretor é a Câmara Municipal com sanção do prefeito. Porém, quem aprova, tá? Quem aprova o plano diretor. Porém, lá no artigo 10º da Lei Orgânica, sobre as competências privativas do município, nós verificamos que quem elabora o plano diretor é o município, porque é uma competência privativa do município. Então, a diferença está no verbo. Toma cuidado. Vamos lá. Aqui, deliberar sobre a obtenção e concessão de empréstimos e operações de créditos, bem como a forma e os meios de pagamento. Autorizar a concessão de auxílios e subvenções. Autorizar a concessão de serviços públicos. Autorizar a concessão do direito real de uso de bens municipais. Autorizar a concessão administrativa do uso de bens municipais. Autorizar a alienação de bens imóveis, já falei o que é alienação, né? Transferência, a venda. 9, autorizar a aquisição, a compra de bens imóveis, exceto quando se tratar de doação sem encargo. Autorizar a criação, olha o verbo, autorizar, aprovar. Então aqui gravar isso daí, os verbos, só está falando de autorização. Autorizar a criação, a transformação e extinção de cargos, emprego, funções públicas, bem como a fixação dos respectivos vencimentos, delimitar o perímetro urbano, autorizar
a alteração da denominação de próprios, vias e logrador. Então, por exemplo, quem autoriza a alteração do nome de uma rua em um determinado bairro? Quem autoriza é a Câmara Municipal com a sanção do prefeito. 15. Estabelecer normas urbanísticas, particularmente as relativas a zoneamento e lei orgânica. Quem estabelece as normas, beleza? Com essa particularidade aqui, é a Câmara com a sanção do prefeito. Artigo 16. Deliberar sobre assuntos de interesse local. Olha isso, cara. Deliberar. Falta um R aqui na lei orgânica. Não é erro meu, tá? Mas é deliberar, né? Os verbos estão sempre no infinitivo. Estamos falando de competência, o verbo tem que estar no infinitivo. Vamos lá. Deliberar sobre assuntos de interesse local. Cara, não pode fazer confusão com competência privativa do município. Lá no artigo 10º fala logo de cara, legislar sobre assunto de interesse local. Isso é a competência privativa do município. Aqui, deliberar sobre assunto de interesse local é competência da Câmara. Isso aí é excelente para fazer um peguinha na hora da prova. Tem que tomar cuidado. Ó, saúde, proteção. Isso aqui são tudo alíneas do inciso 16. Deliberar sobre assuntos de interesse local, inclusive suplementando a legislação federal e estadual. Então, sobre suplementação à legislação federal e estadual, sobre os assuntos saúde, assistência pública, proteção de documentos, impedir invasão, destruição, descaracterização de obras de arte, em relação à cultura e valores históricos, em relação à abertura de meios de acesso à cultura, proteção do meio ambiente, tudo isso daqui, olha quantas alíneas são, até o O. Tudo isso daqui está dentro do inciso, inciso 16. Então, tudo que for em relação a essas alíneas aqui é uma suplementação à legislação federal e estadual. Beleza? Então, essas deliberações sobre esses assuntos aqui competem à Câmara com sanção do prefeito. Ok? Com sanção do prefeito. Pode trocar isso aqui, inverter? Tá? Não. Difícil. O que pode acontecer é fazer uma troca, né? Uma troca de competência para poder confundir. 17. Compete à Câmara Municipal com sanção do prefeito a Guarda Municipal destinada, eu acho que seria aqui criar, né? Criar a Guarda Municipal destinada a proteger os bens, serviços e instalações do município. Então, em relação à Guarda Municipal, que protege os bens, serviços e instalações do município, competência da Câmara com sanção do prefeito. 13. Compete à Câmara criar e organizar e suprimir distritos, observadas a legislação estadual. Cara, a gente vai verificar isso aqui também no artigo 10º da Lei Orgânica. Tomar cuidado, tá? Tomar cuidado com isso daqui, para não fazer confusão. Competência privativa da Câmara. Então, isso aqui foi eu que incluí, tá? Eu acho que na Lei Orgânica não estava isso daqui. Mas eu verifiquei aqui, compete privativamente à Câmara. É o que expôs isso aqui só para termos um norte, né? Compete privativamente o norte que eu falo em relação à leitura. Estou fazendo a leitura, você vai por seções, capítulos, títulos. Aqui não tem nada porque realmente na Lei Orgânica Seca não tem nada. Mas eu coloquei só para você saber que a partir do artigo 35, o artigo 35, trata de competências privativas da Câmara. Eleger sua mesa diretora, elaborar o regimento, olha, cuidado com o verbo, organizar os serviços administrativos internos e prover os cargos respectivos, propor a criação e extinção dos cargos de serviços administrativos internos e a fixação dos respectivos vencimentos, conceder licença ao prefeito, ao vice e aos vereadores. Então, quem concede licença ao prefeito, ao vice e aos vereadores é a Câmara. Aqui, é uma competência privativa. Se cair lá, compete à mesa diretora conceder licença ao prefeito, ao vice e aos vereadores, estaria errado. Professor, mas a prova não é de certo e errado. A prova vem uma alternativa
um enunciado e pede a alternativa correta. Não tem problema. A ideia de eu fazer proposições e falar que está certo ou está errado é para você fixar o dado. Quem concede licença ao prefeito, ao vice-prefeito e aos vereadores é a Câmara privativamente. Estou só fixando a ideia. Se vier na prova lá pedindo uma competência da mesa e tiver isso daqui, você já tem em mente o que? Peraí. Quem concede licença ao prefeito, ao vice e aos vereadores é a Câmara privativamente. Beleza? Inciso 6º. Autorizar a ausentar-se do município por mais de 20 dias. Então no caso, o prefeito ele precisa ficar ausente do município por mais de 20 dias. Quem tem a competência privativa para autorizar essa ausência aí é a Câmara. Privativamente, é ela que tem a competência. Quem toma e julga as contas do prefeito, deliberando sobre o parecer do TCE, no prazo máximo de 60 dias de seu recebimento, é também a Câmara privativamente. Ela quem toma e julga as contas do prefeito. Vai lá, então tem que observar os seguintes preceitos. Olha a linha A, B, C. O parecer do tribunal somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara. Vamos dar um exemplo. Então, vamos lá. A Câmara Municipal de Saquarema tem competência privativa para tomar e julgar as contas do prefeito municipal. Beleza. O TCE, por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado, verificou as contas do prefeito Mévio Saquarema e não passou. Houve irregularidades ali e encaminhou as contas do prefeito para a Câmara. Só que houve o quê? Decisão de 2/3 dos membros da Câmara de não pegar aquela matéria e analisá-la. Então houve uma rejeição por 2/3 dos membros da Câmara sobre as contas do prefeito. Não é a rejeição, tipo assim, a Câmara rejeitou as contas do prefeito. Não, a Câmara só não quis apreciar aquela matéria. O que a Câmara fez? Falou para o TCE, não, beleza. Estou falando as minhas palavras, tá, pessoal? As contas do prefeito foi reprovada pelo TCE, mas para a gente não. A gente não quer, não é de interesse nosso apreciar isso daí. Então, se houver este quórum aqui, 2/3 dos membros da Câmara, o tribunal deixará, a decisão do tribunal deixará de prevalecer. Então, as contas que para o tribunal foram rejeitadas, no caso da Câmara, não foi diferente. Houve uma espécie de aprovação, né? Aí, na linha B, fala assim, decorrido o prazo de 60 dias, sem deliberação da Câmara, as contas serão consideradas aprovadas ou rejeitadas, de acordo com a conclusão do parecer do Tribunal de Contas. Então, vamos lá. No nosso exemplo, a Câmara encaminhou as contas do prefeito e o TCE verificou irregularidades. Foram rejeitadas as contas do prefeito. Isso importa crime de responsabilidade, tá? Crime de improbidade administrativa, perdão. Beleza. Encaminhou para a Câmara e a Câmara passados 60 dias não respondeu ainda. A Câmara se manteve inerte, não falou nada, não houve nenhuma resposta. O TCE ele vai ter vai entender da seguinte forma: as contas serão rejeitadas. Vai prevalecer o parecer do TCE. E o prefeito vai acontecer o quê? Serão remetidas as contas do prefeito para o Ministério Público, o Ministério Público vai oferecer denúncia e o prefeito vai responder por crime de improbidade administrativa, beleza? Se a Câmara ficar inerte após os 60 dias, o prazo é de 60 dias, beleza? Aí na linha C você verifica o que eu acabei de falar. Rejeitadas as contas, serão estas imediatamente remetidas ao PARCT. PARCT é o Ministério Público, para fins de direito, porque só o Ministério Público detém a competência para oferecer a denúncia, tá ok? Não é o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas do Estado ele fiscaliza, ele só aprecia, ele emite parecer em relação às contas do prefeito, do município, tá ok? Isso na prática é muito difícil, tá? Na prática é muito difícil, porque uma vez que as contas não passaram pela fiscalização ali do TCE, cara, uma correria danada, na prática, tá? Uma correria danada, e o prefeito fica em contato com a Câmara, beleza? Mas a Câmara, olha o poder que os vereadores têm. Se houver requerimento de 2/3
dizendo que não, parecer de vocês não é de interesse nosso apreciar, todo aquele trabalho do TCE foi em vão. O prefeito vai responder por crime de improbidade administrativa? Não, porque não vai, o Ministério Público não vai nem saber. Eles conseguem causar uma ruptura aqui entre o TCE e o Ministério Público. O Ministério Público, antes de encaminhar as contas para o Ministério Público, tem que consultar a Câmara. A Câmara é quem vai decidir se vai haver crime ou não. Essa é a verdade. A Câmara é que tem a decisão de escolha ali. O poder de escolha, não é a decisão. Fica pleonagem, quase pleonagem, redundante. Mas vamos lá. Então a Câmara que tem esse poder. Beleza, pessoal? Isso aconteceu no município aqui do estado do Rio de Janeiro recentemente, agora. Não vou citar o nome do município, tá? Mas já aconteceu isso daí. As contas do prefeito não passaram e o prefeito entrou no crime foi enquadrado no crime de improbidade administrativa. A consequência é ter seus direitos políticos cassados, fica inelegível por 8 anos, perde o mandato na hora, quem assume é o vice, mandato tampão, completa, ele tem que complementar o mandato do prefeito. Okay? Dependendo se houve prejuízo aos cofres públicos, ele vai ter que restituir o erário. Ele responde civilmente, penalmente, em todas as outras esferas. Administrativamente, porque ele vai perder o cargo, vai ser cassado, né? O mandato dele vai sofrer cassação. Vamos lá, 8º, decretar, então compete privativamente à Câmara decretar a perda do mandato do prefeito e dos vereadores, nos casos indicados na CF, nesta lei orgânica e na legislação federal aplicáveis. Autorizar a realização de empréstimo, então quem autoriza a realização de empréstimo? A Câmara, privativamente. Estabelecer e mudar temporariamente o local das reuniões, quem pode fazer isso privativamente é a Câmara. Quem convoca o secretário do município, diretor equivalente, para prestar esclarecimento, dando prazo, dia e hora para o comparecimento, privativamente a Câmara. Quem delibera sobre o atendimento e a suspensão das reuniões, competência privativa da Câmara. Criar a comissão parlamentar de... quem cria uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito municipal, privativamente a Câmara. Ok? Quem vai conceder título de cidadão honorário ou conferir homenagem às pessoas que reconhecidamente tenham prestado relevantes serviços ao município ou nelas se tenham destacado pela atuação exemplar na vida pública e particular, mediante, claro, proposta pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara. Quem vai fazer isso daqui vai ser a Câmara, privativamente. Ela quem pode conceder o título ao cidadão honorário. Ok? Que isso daqui vai se dar através de uma sessão solene. 15. Quem solicita intervenção do Estado no município, no Estado do Rio de Janeiro, no município de Saquarema, é a Câmara, privativamente. Quem julga o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores nos casos previstos na legislação federal, tá? Tomar cuidado com isso aqui, legislação federal. É a Câmara, privativamente. Eu não gosto desse termo aqui, julgar, tá? Porque o município não tem poder judiciário. Mas esse julgar aqui não quer dizer aquele mesmo lá do poder judiciário. Quem julga é quem julga o prefeito. É difícil, né, cara? Esse julgamento aí é realmente porque é um julgamento ali entre eles, tá? Mas é uma expressão muito ruim, pode levar o candidato à confusão. Mas quem vai julgar o prefeito, os vereadores, o vice-prefeito e os vereadores, dentro da legislação, de acordo, em conformidade com a legislação federal, vai ser a Câmara privativamente, ok? Nesse caso aí do Tribunal de Contas que a gente citou ainda agora, o Tribunal de Contas verificou uma possível irregularidade, uma irregularidade nas contas do prefeito e encaminhou à Câmara. A Câmara tem um poder, né, de juízo ali, né? Ela que vai falar que se aceita, né? Só estamos de acordo, TCE, com você. Estamos de acordo com o seu parecer, pode encaminhar ao Ministério Público, beleza? E pode acontecer isso, como também pode a requerimento de quanto? De 2/3, né? Cadê? Parecer, não, deixará de prevalecer o parecer do tribunal mediante o requerimento de 2/3 do membro da Câmara. Então, a partir de 2/3, isso aqui pode não acontecer. Quando não acontece o julgamento do prefeito, o Ministério Público, por sua vez, não vai ter nem ciência disso daí, houve um julgamento ali, entendeu? Houve um poder de decisão ali. Mas eu sou um pouco... Eu não concordo muito com esse termo julgar. Mas tá bom.
pode levar a pessoa ao erro. Lembrando que o município tem 2 poderes só. Os poderes municipais são executivo e legislativo. Não tem judiciário. 17. Fiscalizar e controlar os atos do poder executivo, incluídos da administração direta. Tá, ok? Então quem fiscaliza o poder executivo, essa é a função principal dos vereadores, cara. Fiscalizar o poder executivo, tanto a administração direta quanto a indireta. Então, por exemplo, existe uma sociedade de economia mista municipal lá em Saquarema. Quem vai fiscalizar todos os atos dela é a Câmara Municipal. Tá, ok? Privativamente. O subsídio dos vereadores será fixado pela Câmara até dezembro do último ano de cada legislatura. Então, até dezembro da última sessão legislativa. Para a subsequente, na forma do inciso 6 do artigo 29 da CF. Então, se não houver essa fixação aqui, existe uma sanção também, uma consequência ali, que, ao meu ver, é uma sanção aos vereadores. Professor, o vereador ele aprova o próprio salário. Ele quem aprova o próprio salário, ele que fixa o próprio salário. Não, não é isso. Se você for analisar na CF também, Constituição Federal, eles aprovam para a próxima legislatura. Então, por exemplo, a ideia é o seguinte: eu sou vereador de Saquarema, estou em dezembro da última sessão legislativa de uma legislatura. Eu tenho um mandato de 4 anos. Eu vou aprovar as contas dos vereadores, né? Mas não nosso, porque eu posso chegar no próximo ano, para o próximo exercício financeiro, para a próxima legislatura, eu posso não ser reeleito. Mas eu já deixei aprovado, né? Os vereadores já deixam aprovado o novo subsídio, os novos subsídios, né, dos vereadores, beleza? Para o próximo exercício. Essa é a ideia. Na prática, às vezes acabam aprovando para eles mesmos, porque um ou outro se reelege. Mas a ideia geral aqui, a ideia geral é sempre os vereadores aprovar para o próximo exercício, para a próxima legislatura. 21. Os subsídios do prefeito e do vice dos secretários municipais serão fixados por lei de iniciativa da Câmara, observados os ditames na CF. A linha A, remuneração de que trata este artigo será atualizada pelo índice de inflação, com a periodicidade estabelecida no decreto legislativo na resolução fixadores. Isso aqui tem que tomar cuidado, tem que fazer uma leitura minuciosa porque pode ser cobrança de prova. Beleza? A remuneração do prefeito será composta de subsídios e verbas de representação. Então você põe a remuneração do prefeito, ela é igual a subsídios mais verbas de representação. A verba de representação do prefeito ela não pode exceder a 2/3 de seus subsídios. Beleza? Então ele recebe verba de representação. Se ultrapassar 2/3 do seu subsídio, vai dar problema, não pode. Ok? O limite é 2/3 dos seus subsídios. A verba de representação do prefeito não poderá exceder a metade do que for fixado. Isso do vice, tá? A verba de representação do vice-prefeito tem como teto a metade do que for fixado, a metade da verba de representação do prefeito municipal. Isso aqui a gente está falando do teto, tá? A remuneração dos vereadores será dividida em parte fixa e variável. Proibidos acréscimos a qualquer título. F. A verba de representação do presidente da Câmara, que integra a remuneração, não poderá exceder a 2/3 do que for fixada para o prefeito municipal. Então vamos lá. Verba de representação do presidente da Câmara, ela não pode exceder, tem como teto 2/3 do que for fixado para o prefeito. Você verifica que todo o teto aqui está em relação ao que recebe o prefeito. Se for falar de verba de representação, metade do prefeito. Em relação aos vereadores, se for o presidente da Câmara, 2/3 do que o prefeito recebe. Sempre existe um teto ali. A remuneração dos vereadores terá como limite máximo o valor percebido como remuneração do prefeito municipal. Então, o vereador, a remuneração dele tem como teto a remuneração do prefeito. Tá? Ele não pode receber nunca mais do que o prefeito, nunca uma remuneração maior do que o prefeito. Senão viola o teto remuneratório. 13. Poderá ser prevista a remuneração para sessões extraordinárias, desde que observados os limites fixados no inciso anterior. Então, eles podem ser remunerados pelas sessões extraordinárias que ocorrem na Câmara? Sim. Mas existe também um teto ali, um limite.
23, né? Eu falei 13, eu acho que tô fazendo confusão, gente, perdão. 22, inciso 23, inciso 24. A não fixação, olha aí, da remuneração do prefeito, do vice, dos vereadores até a data prevista nesta lei orgânica implicará a responsabilidade prevista nos crimes. Primeira coisa, qual é o prazo aqui? Até dezembro. Então, o subsídio dos vereadores será fixado até dezembro do último ano de cada legislatura. Tá? É o subsídio dos vereadores. Existe um prazo. Aqui já está falando um pouquinho. Aqui já está falando da fixação da remuneração do prefeito, do vice dos vereadores. Tá? Se não for fixado até a data prevista na lei orgânica, isso implicará a responsabilidade prevista nos crimes contra a administração pública. No caso da não fixação, ó a sanção que eu falei ainda agora no vídeo. A não fixação vai importar uma sanção aí. E qual é a sanção? No caso da não fixação, prevalecerá a remuneração prevista na resolução anterior, da última legislatura, sendo aquele valor atualizado monetariamente pelo índice oficial. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu e mais 12 colegas, vereadores, somos vereadores de Saquarema, todos nós não nos reunimos, não aprovamos os novos subsídios para a próxima legislatura. O que vai acontecer? A próxima legislatura, os subsídios dos vereadores serão o mesmo da legislatura anterior. Só que corrigido o quê? Os valores atualizados monetariamente pelos índices oficiais. Então aqui só vai haver aquela correçãozinha em relação ao índice oficial. Beleza? Que todo ano ocorre isso daí. Mas não vai ter nenhum tipo de aumento. Isso é uma espécie de sanção, tá? Então um vereador se reelegeu para o próximo ano. Chorou. Ele deu mole, não aprovou nos novos subsídios. Então ele vai ter o mesmo subsídio da legislatura anterior. Beleza? No caso de reeleição. Os novos vereadores, infelizmente, são novos, né? Por serem novos vereadores, não tiveram nem noção do que aconteceu na legislatura anterior, mas serão apenados em relação ao seu subsídio. Beleza? Parágrafo único, a indenização de que se trata... Eu acho que eu não li isso daqui não. A lei fixará critérios de indenização de despesas de viagem do prefeito, do vice e dos vereadores. Parágrafo único. A indenização de que se trata este inciso não será considerada como representação. Então, compete privativamente aqui, 26. Compete privativamente à Câmara sustar os atos do Poder Executivo que extrapolem, que exorbitem o seu poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Então, por exemplo, o prefeito elaborou, um ato administrativo que exorbitou os seus poderes. Quem tem competência para sustar esse ato normativo é a Câmara, privativamente. Ok? Dispor sobre sua organização. Então, a Câmara Municipal ela tem competência privativa para dispor sobre a sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação, extinção de cargos, empregos e funções de seus serviços e fixar a respectiva remuneração. Compete privativamente à Câmara também autorizar referendo e convocar plebiscito. Quem assistiu ao primeiro vídeo verificou a diferença entre um plebiscito e um referendo na aplicação do quê? Daquele exemplo do distrito, né? Então, por exemplo, para criar um distrito, eu preciso convocar o quê? Eu preciso consultar a população através de um plebiscito para ver se a população é interessante ou não a ela criar um novo distrito naquela região. É uma consulta antes de ser criada alguma coisa. Referendo é uma consulta após ser criada alguma coisa. Primeiro eu crio um distrito, depois que eu criei um distrito, eu consulto a população posteriormente para ver se ela gostou ou não daquele novo distrito. Então, basicamente, a diferença entre um plebiscito e um referendo é algo que ocorre antes e algo que ocorre depois, após alguma coisa. Nesse caso, no exemplo lá em cima, no artigo, acho que foi 6º, né? Artigo 6º da Lei Orgânica, requisitos para a criação do distrito, a gente verificou que precisa ser feito sempre consulta plebiscitária, antes, ok? Sempre consultar antes de ser criada alguma coisa. Essa é a diferença. Então aqui quem autoriza o referendo e quem convoca o plebiscito é a Câmara Municipal privativamente. É fixado em 30 dias, prorrogável por período igual, desde que solicitado devidamente justificado o prazo.
para que os responsáveis e os órgãos da administração direta e indireta das fundações do município prestem informações e encaminhem os documentos requisitados pela Câmara na forma desta lei orgânica. Então existe um prazo de 30 dias, que pode ser prorrogável por período igual, desde que seja devidamente motivado, justificado. Esse prazo é para que os responsáveis e os órgãos da administração direta, também da indireta e das fundações públicas do município, prestem informações quando solicitadas pela Câmara Municipal e encaminhem os documentos que foram requisitados pela Câmara. Ok? Existe um prazo. Solicitou uma determinada fundação pública lá do município de Saquarema tal informação. Quem solicitou foi a Câmara. É a Câmara, porque ela detém a competência privativa para solicitar isso daí. Não houve resposta no prazo de 30 dias. Beleza? Não houve prazo. Passado mais 30 dias, 60 dias, também não houve resposta. Cara, vai dar problema. Beleza? Porque existe um prazo aqui que pode... não foi respondido em 30 dias. Mas com 45 dias, a Fundação Pública Municipal de Saquarema atendeu à requisição da Câmara e justificou que esses 15 dias que extrapolou não foi respondido porque o documento que foi solicitado ali, o que foi requisitado, levava em torno de 10 a 15 dias para ficar pronto. Então, se ela conseguir justificar isso daí, não tem problema nenhum, porque o prazo de 30 dias é prorrogável por igual período. Ok? Artigo 36. O artigo 36 nós iremos deixar para o próximo vídeo. Ok? O vídeo de hoje ele termina por aqui. Espero que vocês tenham entendido a ideia de estudar ali certos pontos da lei orgânica, tomar cuidado com as competências privativas, com as competências da Câmara, da mesa diretora, entendeu? Na próxima aula nós abordaremos o artigo 36, ok? Um abraço, até a próxima!